A paz do Senhor para adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, ministrando essa aula. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Eu quero convidar você a abrir a sua revista na lição de número 7, ok? Que tem por título Cumprindo Minhas Tarefas. Todos abriram? Mantenha a sua revista aberta, pois durante a aula nós estaremos indo até ela para encontrar informações, para acrescentar na nossa aula. Para quem possui a nossa Bíblia devocional, está na página 339. Nós leremos o livro de Provérbios 10, o versículo 1, e diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Leamos novamente. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Permaneça com a Bíblia aberta e passa só algumas páginas. Vai para o livro de Provérbios, mas o capítulo 22 agora, ok? Provérbios 22 está na página 381 da Bíblia Devocional. Nós leremos o versículo 6, que diz assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ore junto comigo aí na sua casa. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai, por esse dia de vida, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu. Também, Pai, porque Tu és bondoso, Senhor. Tu és misericordioso, amoroso, Pai. O Senhor enche as nossas vidas de graça, Senhor Deus. Ó, Pai, Tu és um Deus fiel. Por isso, Deus, que nesse momento nós pedimos para que o Senhor, Deus, venha estar, ó Deus, ministrando essa aula profundamente aos nossos corações, que o Senhor venha falar com cada um dos pré-adolescentes nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha fazer uma obra no coração deles para transformar, ó Pai, o relacionamento deles com a família deles. Senhor Jesus, é em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu acho que até aqui vocês já conseguiram reparar que a revista em si, toda a revista, ela vem tratar de família e relacionamento, que é o tema central da revista. Então, todo o tema estudado, ele gira em torno, deste assunto. E na aula de hoje não será diferente, nem menos importante, do que os assuntos passados, porque os assuntos, cada aula que passa, eles estão se complementando. E a revista tem trazido para mim e para você experiências, tem trazido lições importantes de como nos relacionar com a nossa família e principalmente com o Senhor Deus, pois o relacionamento que temos com Deus influencia todos os demais relacionamentos que temos. Por isso que nesse momento eu já quero começar a aula fazendo algumas perguntas para você. Porque este tema que nós vamos estudar hoje já é um tema que vocês conhecem, já é um tema que vocês já ouviram, que vocês já tiveram experiências. Mas eu quero fazer vocês estudarem eles com um pouco mais de profundidade. E eu irei falar por quê. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu pedi para que vocês trouxessem uma folha para a aula, uma folha em branco. Eu sempre falo do papel, da caneta, E você não precisa responder aqui no chat. Eu vou fazer algumas perguntas e você coloca aí no papel que você escolheu, que depois nós vamos avaliar um pouquinho suas respostas, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte: você tem ajudado seus pais? Como assim, professora? Minha mãe não pede para eu, varrer a casa, mas no que ela te pede? Não sei, encaixe a pergunta à sua circunstância, às suas atividades escolares, sua atividade da EBD. Você tem cumprido o que os seus pais pedem para fazer? De repente, lavar uma vasilha, de repente, cuidar dos seus irmãos. Você tem ajudado os seus pais? Isso é uma prática sua?
Escreve aí no papel. Você tem sido responsável quanto aos seus afazeres? Muitos de vocês já têm obrigações específicas dadas por seus pais. Vocês têm sido responsáveis quanto a eles? Você é um pré-adolescente responsável quanto às suas atividades escolares? Você é um pré-adolescente responsável quanto à sua leitura devocional? Você é um pré-adolescente responsável quanto às tarefas que os seus pais pedem para que você faça? Responsabilidade. Você tem cumprido com fidelidade o que eles têm te pedido, o que a escola tem te pedido, o que a igreja tem te pedido? Escreve aí no seu papel. Terceira pergunta. Se você tem ajudado seus pais, se você tem feito com responsabilidade, a terceira pergunta é: você tem feito com alegria? Escreve aí também. Essas coisas, elas estão interligadas. Glória a Deus, porque Deus é muito gracioso, muito bondoso, e nesta manhã nós estaremos refletindo um pouco sobre essas perguntas e sobre o nosso posicionamento quanto a elas. Se alguma das suas respostas foi não, e eu acredito que muitos de vocês tenham respondido não, principalmente para a última pergunta, quanto à alegria em fazer os afazeres de casa, eu quero convidar você a prestar muita atenção no estudo dessa lição, ok? O primeiro tópico da lição diz bem assim: o dever de casa. E na revista de vocês foram listados alguns afazeres que vocês já conhecem quanto aos deveres de casa, sobre arrumar a sua cama, arrumar o seu quarto. Então a revista ela abordou sobre a dificuldade que nós temos enfrentado de ter responsabilidades, de fazer coisas. Afinal, até um tempo atrás, você era uma criança que sua mãe colocava o seu prato e agora você tem inúmeras responsabilidades. Não todas ainda, não é nem um pouquinho do que você terá no futuro, mas você tem. E a revista, ela vem trazendo para você certas situações. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando a gente vê uma pessoa mal, uma pessoa fazendo coisas ruins, nós temos facilidade em julgar essa pessoa, na verdade. Em falar, nossa, essa pessoa, mas ela é muito ruim, ela não merecia isso, ela não merecia aquilo, isso tinha que acontecer com ela. Então, nós começamos a medir o pecado das pessoas. Não, fulano, ele está namorando antes do tempo, é bem pior que eu. Não, fulano é assim, ela matou alguém, nossa, ela é muito pior que eu. Mas, agora eu quero convidar você a fazer uma autoanálise, a avaliar você mesmo. Por quê? Não adianta a gente querer avaliar as pessoas pelo que elas têm feito sem fazer uma avaliação sobre nós mesmos. Aquele que não tem honrado o seu pai, aquele que não tem honrado a sua mãe, não tem obedecido, não tem cumprido com suas tarefas, está cometendo pecado tanto quanto uma pessoa que está matando, que está roubando. Nossa, professora, mas isso é tão rude. Sim, mas isso é verdade. Por quê? Porque tudo provém do coração. Então nós precisamos ir lá no problema do coração nessa manhã. Eu poderia falar para você: pré-adolescente, você precisa arrumar a sua cama. Pré-adolescente, você precisa fazer X ou fazer Y. Você precisa fazer as suas atividades alegre. Mas a gente vai descobrir nessa lição que o problema está lá no coração. Como assim, professora? Tanto a pessoa que desobedece os pais e não se arrepende, tanto a pessoa que comete um assassinato ou, enfim, vários outros pecados e não se arrepende, onde está o problema dela? No coração. Por quê? Porque nós que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus, que vimos em Jesus a esperança, a causa da nossa salvação, entregamos a nossa vida para Ele, até podemos errar certa vez, mas nós pedimos perdão, nós consertamos o que fazemos, nós temos uma segurança que é Jesus Cristo. E procuramos a cada dia crescer, obedecer, amar a Deus. Mas a pessoa que não tem um contato com Cristo, uma pessoa que não quer ter um relacionamento com Deus, ela faz essas coisas sem se preocupar com o que ela está fazendo. E o que é não se preocupar? É não fazer essa autoanálise. É um dos indícios. Então, mais uma vez, convido você, faça
uma autoanálise da sua obediência aos pais, da responsabilidade com a qual você tem empenhado nas suas tarefas e a alegria que você tem tido ou não de fazer as tarefas. Professora, mas por que estudar isso? Isso realmente importa para o reino de Deus? Isso é realmente relevante? Nós já entendemos que tanto o pecadão como o pecadinho provém de um coração que não está ligado ao Senhor. Mas e o impacto disso? Por que isso importa tanto? Nós vamos descobrir no próximo tópico. E o próximo tópico diz bem assim: ordem e progresso. O ordem e progresso lembra o que a vocês? Escreve aí nos comentários. Vou dar aí 10 segundinhos para vocês conseguirem lembrar o que ordem e progresso te lembra. Gente, essa tá muito fácil, né? Exatamente. Quem escreveu a bandeira do nosso país tá de parabéns. A revista diz bem assim que o significado de ordem e progresso é que um país que quer progredir precisa estar ordenado, ele precisa ter ordem. Não existe um progresso sem outrora existir uma ordem. As pessoas, as coisas, todas as demandas, elas precisam estar organizadas, elas precisam estar ordenadas para que as coisas fluam, para que as coisas deem certo, ok? Para que haja um progresso. Ou seja, a nossa vida, ela precisa de uma organização para que ela venha crescer, para que ela venha progredir. Ok, professora? Eu entendi que está na bandeira. Eu entendi, então, que se está na bandeira é algo muito relevante. A organização, a ordem, os afazeres, o cumprir. Mas o que tem isso a ver com a minha vida espiritual? Você, caro pré-adolescente, precisa entender desde já que agora, que nem vocês mesmos gostam de ser tratados e chamados de criança, vocês precisam entender que agora vocês precisam começar a organizar a vida de vocês sem que vocês tenham que ser cobrados, sem que vocês tenham que ser repreendidos por conta de fazer ou não as tarefas de vocês. Por quê? Porque vocês estão chegando numa fase de decisão. Então, dia após dia, vocês estão decidindo se vocês querem servir a Jesus ou se vocês querem ir para o mundo. Ou se vocês querem seguir o caminho do mal. Dia após dia, vocês têm feito escolhas. Vocês têm escolhido no coração de vocês vir à igreja, estar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, ou vir aqui por vir, ou ficar em casa jogando, brincando, não fazer a leitura devocional, não orar. E assim, muitos de vocês têm vivido e a revista trouxe esse ponto para nos lembrar de uma coisa muito importante: a organização da nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela traz histórias fenomenais de pessoas incríveis que dependeram 100% do Senhor. Pessoas como eu e você, imperfeitos, mas que oraram, que buscaram a Deus. Dentre elas, trouxe o jovem Daniel, José e Samuel. Esses 3 jovens, eles amavam a Deus. E eles serviam, eles trabalhavam, eles se dedicavam. Por certo, eles eram muito organizados e cumpriam suas tarefas com alegria. Tentem imaginar Daniel trabalhando num país que não era seu, trabalhando para pessoas que não eram do seu povo, mas trabalhando com dedicação, trabalhando com esforço. Por quê? Porque o desejo dele era glorificar a Deus. Pensem no momento José, escravo, lá no Egito, mas trabalhando, se empenhando. Por quê? Para a glória de Deus. Pensem em Samuel, distante de sua família, trabalhando no templo. Aí sim, um lugar maravilhoso, mas que estava passando por alguns problemas por conta da família de Eli. Mas trabalhava, se esforçava, era um homem obediente a Eli e que fazia muitos afazeres no templo. Então,
Se há alguma dúvida em sua mente que a organização de sua vida espiritual está ligada à palavra de Deus, baste. Por quê? Porque isto tem completa ligação. Nós precisamos organizar a nossa vida espiritual. Como assim, professora? Você sabe ler, você já faz parte, muitos de vocês já são membros da igreja, já sabem da responsabilidade quanto à leitura devocional. Quantos de vocês têm feito a leitura corretamente, têm priorizado a palavra de Deus? E quantos têm deixado a leitura para fazer por último, para fazer tudo junto, atrasada? Reflita um pouquinho. Quantos têm levado a oração a sério, se dedicando todos os dias, nem que seja um pouquinho, à oração? E quantos não têm orado, ora só quando vem para a jornada e ainda reclama quando tem que orar? Pense um pouquinho. Quantos, quando a professora fala, vamos limpar a igreja, vamos fazer algo relacionado ao reino de Deus, na casa de Deus, quantos têm sido dispostos? Eu disse no início da aula que essa seria uma aula muito reflexiva. Porque vocês já sabem quanto às obrigações de vocês. Mas agora eu quero que vocês reflitam se vocês têm cumprido essas obrigações. Se vocês têm cumprido essas tarefas, essas atividades tão importantes da vida de vocês. Veja, eu sei que é difícil, por vezes o nosso corpo não quer fazer, por vezes não é a nossa vontade fazer, mas é necessário. Porque se nós fizermos com descuido, se nós fizermos com desleixo, ou se não fizermos, não estaremos glorificando ao nosso Deus. E toda a nossa vida deve ser um motivo para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Professora, então Deus se importa se eu estou cumprindo as minhas tarefas? Deus se importa com a maneira com a qual eu estou estudando? Deus se importa com a maneira com a qual eu estou fazendo a leitura devocional? Sim, Deus se importa, porque toda a nossa vida deve glorificá-lo. Pense como que um pré-adolescente que não se esforça, que não estuda, que não obedece aos seus pais, pense em como que ele faz um testemunho ruim para o reino de Deus. Como que as pessoas olham para ele e veem Cristo? Nós precisamos cumprir as nossas tarefas com fidelidade para que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam o nosso Deus. Elas vejam que Jesus é o nosso Senhor. Por quê, professora? Porque no próximo tópico diz bem assim, tudo em seu devido lugar. Leia junto comigo aí na sua revista. Já reparou como Deus criou todas as coisas bem organizadas? Veja o planeta. De vários planetas que existem no sistema solar, a Terra é o único que está localizado numa posição que permite a vida animal. Se o planeta Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, não haveria vida por causa do forte calor. Mas se estivesse um pouco mais longe do Sol, também não haveria vida por causa do frio existente. Veja também que perfeição! Deus criou o homem pondo todos os membros do corpo em seu devido lugar. Os pés e as pernas são membros do corpo maiores e mais fortes do que as mãos e os braços. Se Deus colocasse as mãos no lugar dos pés, não conseguiríamos ficar de pé, pois as mãos não conseguem sustentar o peso do corpo por muito tempo. Por outro lado, os pés não têm a mesma curvatura e movimento que as mãos para pegar e transportar objetos. Um malabarista pode fazer isso por algum tempo, mas não o dia todo e o ano inteiro. Ao observar a criação de Deus, vemos que tudo foi colocado em seu devido lugar, respeitando as ordens e limites. Contudo, ele deseja que seus filhos também estejam em seus devidos lugares, respeitando suas ordens. Como assim? Vejamos alguns exemplos. A. Adolescentes versus adultos.
Muitos adolescentes querem chegar o mais rápido possível à fase adulta e fazer as coisas de adulto. Vemos adolescentes dirigirem carros, motos, coisas que ainda não estão preparados para fazer. Atitudes desse tipo colocam a vida deles e de outras pessoas em risco. Adolescentes que têm que fazer coisas de adolescentes. B. Filhos versus pais. Os filhos devem ser submissos aos seus pais. Existem filhos que não querem exercer autoridade. Existem filhos que querem exercer autoridade sobre os pais. Esse comportamento desagrada muito a Deus. C. Ovelha versus pastores. A igreja foi instituída por Jesus Cristo e Jesus estabeleceu autoridades na igreja, sendo ele a maior autoridade. Muitas ovelhas não querem ser submissas aos seus pastores, causando desordem na igreja. Deus ordena que sejamos obedientes aos nossos pastores. Tenha em mente que você ainda está na pré-adolescência. Não se precipite em ultrapassar os limites definidos para a sua idade. Deus tem as bênçãos certas para você no tempo certo. Enquanto esse tempo não chega, aproveite as coisas da sua pré-adolescência e que Deus o abençoe. Ok? Primeira coisa que nós aprendemos na leitura desse tópico é que Deus, ele é perfeito. E Deus, ele é muito organizado. Olhe só o planeta em que vivemos, olha só o lugar em que vivemos. Árvores e frutos, água, terra, sol, vento, todas as coisas estão perfeitamente encaixadas. Existe um motivo para todas as coisas acontecerem. Deus, ele é um Deus de ordem. As coisas do Senhor não estão bagunçadas. A palavra de Deus não está bagunçada. Ela está totalmente ligada. Ele é um Deus perfeito e nós somos seus filhos. Como que eu e você temos refletido o caráter do nosso Deus para as outras pessoas, para os nossos pais? Eu e você somos filhos de um Deus perfeito. Um Deus perfeito que se revelou a nós através do seu Filho Jesus. E Jesus cumpria com os seus afazeres. Jesus ajudava o seu pai na carpintaria. Jesus cumpriu o dever com o qual foi lhe dado lá na eternidade. Com responsabilidade, com alegria, com amor. Pré-adolescentes, como eu disse, eu sei que não é uma tarefa fácil, não é fácil, não é uma coisa que a gente fica super alegre. Uau, vou lavar uma vasilha! Ou uau, vou lavar o carro do meu pai! Uau, vou fazer uma atividade que eu não queria fazer. Mas se nós colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós faremos essas coisas com responsabilidade e com alegria. Pensem, Daniel, José e Samuel não fizeram as coisas corretas porque eles eram super-homens, porque eles eram super especiais, porque eles não tinham pecado. Não, mas porque dentro deles eles queriam glorificar a Deus. Veja, pré-adolescente, Deus está em tudo em que nós precisamos. Todos os nossos maiores anseios e necessidades estão em Deus. Tudo o que vivemos precisa apontar para o Senhor Deus. E uma vida desorganizada, desobediente, não aponta para o nosso Senhor. Jesus Cristo assumiu as suas responsabilidades, veio até a terra, morreu por amor a mim e a você. Não foi uma tarefa fácil levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados para nos trazer a paz. Não foi, mas Ele fez e Ele cumpriu. Que Ele era filho de Deus. E nós, por adoção, somos filhos de Deus também. E precisamos olhar para Jesus, o nosso supremo exemplo, e falar: eu quero agradar a Deus, eu quero glorificar a Deus. Eu quero fazer de tudo para ser como o Senhor Jesus. Veja, o grau de inclinação da Terra ele é perfeito. Um grau abaixo ou 1 grau acima destruiria tudo que existe aqui. Você é servo de um Deus
perfeito pré-adolescente. E é triste ver que a realidade em que eu e você estamos inseridos despreza isso. Os filhos desprezam os afazeres, as tarefas, as responsabilidades, mas nós, como servos do Senhor, não. Então pense em inúmeros desenhos onde vocês não veem as crianças, os pré-adolescentes cumprindo com suas responsabilidades. É isso que as pessoas querem ensinar. É isso, as pessoas vivem dizendo que vocês precisam crescer, mas quando vocês precisam tomar responsabilidades quanto à leitura devocional, quanto à oração, elas querem fazer vocês entenderem que vocês são novos demais, quando na verdade vocês não são. Vocês têm capacidade para isso. Então, pré-adolescente, olhe para essa folha que você está segurando onde você colocou suas respostas. Olhe para a palavra de Deus. Tem refletido, suas respostas têm refletido o que há de mais precioso na palavra de Deus? O filho que obedece aos seus pais, que cumpre suas tarefas, traz muita alegria para os seus pais. Por quê? Porque ele agrada a Deus, porque ele glorifica a Deus, porque ele cumpre o que Deus pede para cada um de nós. Nós não devemos apontar para as outras pessoas sem fazer uma avaliação própria de quem somos, do que fazemos, se estamos fazendo com alegria de fato, com responsabilidade de fato, refletindo assim ao mundo que nós servimos ao Senhor e fazendo tudo para a glória de Deus. Eu quero convidar você hoje a assumir, pré-adolescentes, as suas responsabilidades como filho, como servo. Vou fazer novas perguntas para vocês. Você tem amado a palavra de Deus acima de todas as coisas? Tem priorizado a leitura da palavra de Deus? Tem priorizado uma vida de oração? Tem buscado com todas as suas forças o enchimento com o Espírito Santo? A sua vida espiritual está em ordem? A sua vida profissional, sua vida estudantil está em ordem? Vocês estão retornando às aulas nesse momento. Este ano será mais um ano de desleixo, de notas baixas, de reclamações? Ou esse ano vocês irão refletir que vocês verdadeiramente servem a Deus? Algo que nós devemos pontuar é que não tem como refletir que você serve a Deus se você ainda não for um servo do Senhor. Por isso, se nesse momento, durante essa aula, você percebeu que você tem cometido muitos erros, mesmo que você pense que esses erros são simples, são coisas de casa, professora, coisas da escola, mas que o Espírito Santo ministrou em você, que você tem carregado esses erros, que você tem desobedecido, que você não tem sido fiel, e você, nesse momento, deseja que Jesus perdoe todos os seus pecados, para que Jesus te justifique diante de Deus, para que Deus olhe para você e não mais veja os seus muitos pecados, mas que veja o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a convidar Jesus a entrar no seu coração, a transformar o seu coração, a pagar todos os seus pecados e te dar uma nova vida, uma vida abundante. Não que sejamos perfeitos, mas lutamos para ser perfeitos, como Jesus, ele era perfeito. Não que eu seja perfeita ou que você seja perfeito, mas nós precisamos lutar. É por isso que nós precisamos fazer essa autoavaliação. É por isso que nós precisamos estar atentos ao que a revista trouxe nessa manhã. Falar que vocês precisam fazer é fácil. Vocês já sabem. Então pense, vocês têm feito? Se não, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia que você pode se arrepender, pedir perdão a Deus e viver uma nova vida. Trazer alegria aos seus pais, seus professores, seus líderes. Trazer alegria a você mesmo. Mesmo que no momento não pareça satisfatório, não pareça, uau, que coisa legal de fazer, arrumar a casa.
mas depois vai te dar muita alegria. Amém? Então eu quero convidar você a estar orando nesse momento. Se você quer convidar Jesus para morar no seu coração, para transformar a sua vida, ou se você já é um servo de Deus, mas tem visto quantos erros você tem cometido e deseja pedir perdão a Deus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Feche os seus olhos comigo, aí no seu lar. Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu reflito, Pai, quantas coisas, Senhor, que nós deveríamos ter ordem, Pai, para Deus avançar, para termos progresso, Senhor. Quantas coisas, Senhor Deus, nós temos errado, Senhor Jesus. Deus, quantas coisas nós não temos feito com alegria, com disposição de coração, com responsabilidade, Pai. Nos perdoe, Senhor Jesus. Nós entendemos que o Senhor é perfeito e queremos viver, ó Pai, como Tu, Pai, viveu. Cumprindo, Senhor Jesus, a Tua palavra, os Teus princípios. Deus, também este pré-adolescente, esse visitante, que Deus não tem um lar espiritual, Senhor. Deus, que ele venha a ser tocado, Senhor Jesus, a estar em comunhão com uma igreja, a servir uma igreja. E este pré-adolescente, Senhor Deus, que ainda não convidou o Senhor para transformar a vida dele, perdoar os pecados dele, não acreditou no Senhor Jesus de todo o seu coração e confessou com sua boca. Faz uma obra no coração dele também, Pai. E se porventura, ó Deus, existir, ó Deus, 1, 2, 3, 4, 5, que queiram fazer, ó Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor Deus, está ouvindo a oração deles, Pai. E eu creio que o Senhor escuta todas as nossas orações. Obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a estar ofertando na casa do Senhor. Aqui embaixo vão aparecer os dados bancários da igreja e também o PicPay. Você pode ficar à vontade, não precisa ficar constrangido se porventura você não puder fazer. Mas se você pode fazer, faça com alegria, sabendo que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Eu também quero sugerir a você que não tem dados bancários, não tem conta bancária e não tem PicPay, a estar guardando sua oferta em um envelope, em um cofre, em um pote, e depois trazer até a igreja e entregar na tesouraria. Fiquem à vontade, da forma com que for melhor para você ofertar na casa do Senhor. Eu peço ao Senhor que venha estar abençoando o lar de vocês, a família de vocês e retribuindo tudo aquilo que vocês têm feito para a honra e para a glória de Deus. Que vocês venham se tornar servos do Senhor, que amam ao Senhor e que fazem tudo de forma organizada, com responsabilidade e com alegria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos estar orando agora para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha estar abençoando cada um dos pré-adolescentes, adultos, crianças que ofertaram nesse momento. Abençoe, Senhor Deus, os pequeninos, Senhor Deus, para que eles venham estar aqui mais à noite na Tua casa. Abençoe eles e toda a sua família, desde hoje para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.